Boa noite, namastê. Dando continuidade ao nosso programa semanal de debates, troca de ideias e conversas sobre o yoga. Nós hoje, então, ainda trabalhando o livro As Virtudes do Yoga. Então, já desde abril nós estamos lendo e trabalhando as virtudes do yoga, antigos ensinamentos para esta época de crise global. Então já falamos da teia da vida, já falamos da espiritualidade, moralidade dentro do yoga, já falamos de alguns preceitos que envolve ética, que envolve comportamento. E aí nesses últimos capítulos o Georg, esse autor que é o autor do best-seller, né, A Tradição do Yoga, uma bíblia, pode-se dizer, no sentido de referência de estudo sobre o yoga. E nesse caso, a primeira parte da virtude, tratamos a não violência, na realidade ele chama como o não ferir, depois veracidade, depois trabalhamos o não roubar, depois castidade e ausência de ambição, e agora nós estamos indo para compaixão. Então, lembrando aí a importância de, se você quiser acompanhar o programa na íntegra, basta você acessar o canal do YouTube. No canal do YouTube você tem acesso a todos os episódios anteriores, que pega desde o início do livro até o momento atual. Também alguns dos últimos episódios já estão disponíveis no IGTV do nosso Instagram. Bom, então hoje nós vamos dar início ao capítulo 11, a compaixão. E aí eu vou trabalhando, né? Eu vou lendo algumas partes do livro, a gente vai comentando. Você tem aí o espaço virtual, tanto para você escrever, quanto para depois no YouTube você fazer seus comentários. Um recém-nascido não sente compaixão, mas está determinado de forma inata para isso. Suas necessidades básicas são satisfeitas por alimentos, calor e conforto físico. Em outras palavras, o cosmos da criança recém-nascida ainda é totalmente biocêntrico. Ainda não existe nem mesmo um ego para chamar a sua vida de egocêntrica. Aos poucos, à medida que a mente se desenvolve, o bebê também começa a ter necessidades sociais. E se tudo der certo, começa a receber amor, gentileza e cuidados, de modo que mais tarde em sua vida, ele ou ela pode dar com generosidade a mesma coisa aos outros. Os psicólogos nos dizem que nossas emoções básicas enquanto seres humanos são medo, raiva, aversão, tristeza, felicidade e surpresa. Alguns pesquisadores acrescentam a esta lista também a vergonha, a culpa e o desprezo. Já existem outros textos mais atuais que também incluem a timidez, não sendo um vínculo com a vergonha. A vergonha como uma unidade e a timidez como outra. A emoção da surpresa paira em algum lugar entre o polo positivo da felicidade e o negativo, ocupado por todas as outras emoções básicas. Sentimentos como compaixão, amor ou gentileza pertencem à desejada variedade das chamadas emoções sociais. Elas são muito consideradas respostas aprendidas. Mas só podemos aprender o que somos potencialmente capazes, de aprender. Além disso, sabemos a partir de pesquisas com animais, macacos, golfinhos e cães, que eles possuem todo tipo de emoções sociais, incluindo a empatia, que mais parecem ser respostas inatas do que aprendidas de maneira meticulosa. O Reader's Digest é bem conhecido pelas frequentes histórias apresentadas sobre animais que vão além do seu instinto de autopreservação para ajudar um ser humano em situação de perigo ou adversidade. A Lassie, que ficou famosa na TV e no cinema, ilustra de modo encantador a aptidão para a compaixão nas espécies caninas. Mari, me arruma água? Uhum.
Muitas vezes basta um simples estímulo para uma emoção social, tal como o interesse pelos outros, ser ativada e se tornar parte do horizonte de experiências e repertório de comportamentos de um ser humano. Nós aprendemos a compaixão flexionando os músculos da compaixão, como com que todos nascemos. Como observou o escritor americano Eric Woffer, famoso por seu livro The True Believer, nós nos tornamos pessoas amáveis praticando atos amáveis. Sabe-se que crianças nascituras reagem a sons e energias desarmônicas com um comportamento de estresse. Crianças pequenas sentem compaixão ou amabilidade na presença de uma voz calmante e um toque suave. Como mostrou Ashley Montagu em seu livro de 1971, o toque tem importância fundamental no desenvolvimento humano. Nesse ponto, cabe lembrar que, se tratando de evolução, os mamíferos desenvolveram essa potente capacidade de relação social, e aí nós falamos, nesse caso, exclusivamente do grupo dos primatas, apesar de os cetáceos, no caso das baleias e golfinhos também ter esse potencial. Mas no caso dos mamíferos em geral, se tratando não tanto do grupo dos primatas, sabe-se que a relação do processo de amamentação desenvolve habilidades cognitivas de caráter neurosistêmico. Ou seja, há sinapses e processos que surgem no âmbito da mente, do âmbito do cérebro e que se reverberam no âmbito da mente, que potencializam determinadas qualidades. Mas falando exclusivamente no âmbito dos primatas, nesse grupo de animais você tem um ganho de habilidade sistêmico associado ao processo do toque na primeira idade, na primeira infância. Na primeira infância, já se sabe através de alguns estudos que a partir do 10º ao 15º minuto de toque há uma alta produção de ocitocina, além de uma série de outros hormônios que vêm num processo de escalonamento aí, a partir de um processo que a gente chama de bomba, né? Um bombardeio bioquímico. Então, também sabe-se hoje nos estudos que esse grupo em especial de mamíferos, que são os primatas, são os responsáveis por acentuar, por agrupar, né, as qualidades que envolvem o processo do altruísmo, em especial em função do processo de amamentação. O tempo de amamentação hoje que uma criança fica na mãe durante o período de nascimento, ali logo pós-nascimento, registra vários processos de desenvolvimento cerebral. Recentemente, aí, que eu acho que talvez não tenha 2 anos, houve um estudo na Inglaterra que mostrou aí homens que foram expostos a esse processo também, uma vez que acreditavam-se que isso tinha uma relação apenas com o processo de amamentação. Então botaram um grupo de homens, e esses homens então foram estudados no sistema de avaliação da cognição, e descobriu que as regiões do cérebro dos homens tiveram os mesmos desenvolvimentos em relação ao cérebro das mães, né, das mulheres no processo de comparação, o que chegou à conclusão que, na realidade, a relação de cuidado, a relação de afeto, desenvolve e potencializa qualidades cerebrais. Aí, quem tiver mais interesse sobre esses estudos, pode até me procurar no Instagram, que eu compartilho. Isso independe da gestação. E aí fica legal, a Mari está trazendo que isso independe da gestação, porque até certo ponto associavam ao processo de gestação, quando na realidade hoje então já se sabe que o surgimento dessas qualidades afetivas surge da troca, né, do cuidado parental. Hoje na biologia a gente chama isso de cuidado parental e existem muitos estudos dentro da área de comportamento animal que fala sobre o poder do cuidado parental. Então, veja, é possível que você sim tenha um enteado ou uma enteada e você desenvolva afeto por ele a tal ponto de considerá-lo um filho com consanguinidade. E isso se reverbera em qualquer outra relação, digamos dentro do processo de adoção, que também é semelhante ao processo de enteados, né, onde você acaba que por estar se relacionando com alguém, inclui o filho ou a filha. Então, isso são potenciais capacidades
de desenvolvimento de habilidade neurosistêmica e comportamental também, certo? A pele tem fome de toques, e em muitas culturas, inclusive a americana, as pessoas sofrem por não serem tocadas, o que tem um efeito prejudicial no corpo e na mente. Então, lembra desse ponto. A partir do 10º ao 15º minuto, o toque gera a produção de ocitocina. Então, abraços verdadeiramente prolongados, afetivos, geram estados bioquímicos de bem-estar, certo? O indivíduo compassivo é, por assim dizer, tocado no coração e então ele se põe à disposição, estendendo a mão para os outros. Sem compaixão, as mães abandonariam seus bebês ao nascer. A compaixão, em certo sentido, pode ser considerada uma extensão desse instinto maternal. Por essa razão, os budistas Mahayana falam de todos os seres sencientes como mães, a quem devemos tratar com grande respeito e afabilidade. Algumas mães, que carecem desse atributo psicológico, de fato abandonam suas crianças recém-nascidas ou as negligenciam de maneira criminosa posteriormente. Se considerarmos isso repreensível, o que dizer das inúmeras pessoas que fecham os olhos para o infortúnio e o sofrimento com as outras? Uma pessoa pode mostrar grande consideração, o que ela chama de amor, em relação às pessoas de seu próprio grupo, mas não tem tempo para algum estranho, seja ele um membro de outro grupo étnico ou religioso, um imigrante ou um mendigo. Nesses casos, a compaixão não foi generalizada enquanto virtude consciente. A capacidade de empatia, que é um ingrediente vital de todo comportamento atencioso, está subdesenvolvida. Na sociedade japonesa, aparentemente funciona desse modo. Peter Tasker, em seu livro Inside Japan, caracteriza os japoneses como o povo mais bondoso e mais cruel na Terra, porque o seu altruísmo tende a ser limitado às pessoas da casa. Remanescentes do sistema de castas do Japão feudal persistem além dos arredores de Tóquio, e um certo grupo de habitantes de um povoado é brutalmente rotulado de os imundos. O local de trabalho também tem seus proscritos, os Madojiwa Zoku, ou pessoas do lado da janela, funcionários mais velhos que recebem tarefas humilhantes perto de uma janela, o que presume que eles desperdiçam o tempo olhando demoradamente pela janela em vez de serem produtivos. A palavra compaixão, em seu sentido literal, significa sofrer com. Isso alude ao fato de que compaixão é uma resposta sentida em relação ao sofrimento ou infortúnio de alguém. A empatia permite que nós sonhamos no lugar de outra pessoa, nós ponhamos no lugar de outras pessoas. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sem a capacidade de empatia, não poderia haver uma resposta moral madura à vida. Nesse caso, se uma pessoa tivesse qualquer moralidade, o seu fundamento seria apenas em evitar a punição devida à transgressão e às regras estabelecidas. Isso, de fato, marca o desenvolvimento moral de uma criança típica da idade inferior a 9 ou 10 anos. Infelizmente, esse é o tipo de moralidade que muitas vezes testemunhamos em adultos. Essa resposta moral imatura pode ser vista em funcionamento até no sistema criminal americano, que dá atenção exclusiva à punição ao invés de prevenção e reabilitação. Desde o final da década de 80, os criminosos juvenis dos Estados Unidos têm sido cada vez mais julgados como adultos. Estamos falando de cerca de 200 mil crianças por ano. Em 2001, um menino de 14 anos foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional por um assassinato cometido quando ele tinha 12 anos. Embora o ato de matar uma criança de 6 anos de idade seja um crime abominável, a questão da reabilitação nunca foi cogitada. Em março de 2005, apenas 5 países no mundo aplicavam a pena de morte para jovens e os Estados Unidos estavam entre eles. Finalmente, o voto da maioria venceu 5-4 e a Corte Suprema aboliu essa prática por direito. Deveria ter banido totalmente a tradição selvagem da punição capital. Em 94, o governador da Califórnia transformou em lei a infame iniciativa
3 ofensas e você está fora, que permitia que juízes aplicassem penas de prisão perpétua a criminosos que tivessem cometido um total de 3 crimes, mesmo que estes fossem não violentos, por natureza, como furto em lojas. O que torna essa lei especialmente brutal é o fato de ter sido usada como arma de opressão contra afro-americanos, que agora perfazem 44% dos presídios, mesmo representando apenas 13% da população total dos Estados Unidos. A lei americana parece favorecer a justiça e a desumanidade no estilo do Antigo Testamento. Como é importante ler isso no momento atual, né? Eva. Assim, para que a gente também entenda o motivo da reação, né, que está tendo nos Estados Unidos, né, em função dessa morte violenta. Como isso contextualiza, né, para a gente? Tudo a ver com o que a gente está passando. A Lídia comentou também, né? Olha esse trecho, tudo a ver com o que está acontecendo. Porque a gente fica vendo isso em filmes, e sempre relacionado a uma questão racial, mas a gente não vê que é só uma questão racial dos Estados Unidos, é uma questão cultural, né? E isso dá para trazer bastante para a realidade brasileira também, né? Por que a gente está vendo o que a gente está vendo? Será que é só uma questão momentânea? Ou isso trouxe à tona uma doença já instalada, né? Que a gente estava fingindo que não existia, como a gente... Gente, a Mariana é um ser humano, viu? Ela tá aqui ao meu lado. Essa voz não é de um espírito, tá? Fica tranquila, porque ela tá ali. Ela não quis aparecer hoje. Bom, mas é super atual esse tema, né? Então, por que nós escolhemos esse livro? Olha, eu vou falar um trem para vocês, e legal de se falar. Os outros capítulos, os outros episódios são muito legais também. Um ou outro tem aquela coisa de, né, não dá para ser legal sempre totalmente incendiável, mas os temas são muito pertinentes à realidade que a gente vem passando. Então é muito válido a gente... Se você não quer assistir os outros episódios, compra o livro, leia o livro, estuda o livro, porque hoje o yoga como um mecanismo de engajamento social precisa ser autenticamente colocado nesse espaço. E aí o termo genuíno, né, ou seja, aquela coisa que tem origem, o yoga precisa ser enxergado como uma potente ferramenta de engajamento social, porque nós não podemos nos isentar dessa responsabilidade apenas falando namastê, né, naquela visão profana, no sentido mais pejorativo da palavra, com relação a achar que a gente está realmente reconhecendo Deus no outro, correto? Como que a gente pode reconhecer isso se a gente realmente não se inclina a um processo de reflexão, de amorosidade, fatalmente estamos hoje vendo aí várias lives aumentando, né, as lives corporais, todas válidas, mas precisamos também falar para além disso, porque senão nós vamos ficar presos também à estética, à forma, e nós precisamos falar disso aqui, que está falando um tanto da substância, aquilo que também está na forma, não é? Aquilo que precede a forma é a substância, né? Então, vamos lá, continuar. Compaixão, hein? O livro se chama As Virtudes do Yoga, tá, Beth? Ana. Não existem áreas da vida interpessoal nas quais a compaixão não pode ou não deve ser aplicada. Não é de surpreender, portanto, que as diversas tradições religiosas do mundo tenham conferido a essa virtude, juntamente com a do amor, uma posição chave em seus ensinamentos morais. A compaixão, ao contrário de outros atos de interesse e empatia pelos outros, almeja em específico o alívio do sofrimento. Assim, nós encontramos especialmente ativa nos trabalhos de caridade, incluindo a prestação de socorro voluntário a desastres, epidemias, fome e assim por diante. Poxa, então faz todo sentido ter compaixão pelas quantidades de pessoas que estão morrendo. E faz todo sentido também ter compaixão pelas pessoas que estão sofrendo, porque existem várias facetas disso aí. Ainda que nós estejamos numa grande crise política nesse momento no nosso país, então nós estamos falando em 1º de 6 de 2020, e isso vem acontecendo já aí há 2, 3 meses, e hoje nós já atingimos aí, não agora, eu falo assim, esse ano, né, de 2020, eu falo no olho do furacão, né, que nós estamos dentro desse turbilhão, e a questão já de sermos o segundo colocado no mundo em questão da epidemia do coronavírus,
E a descontextualização do yoga nesse processo não pode continuar. A gente precisa a gente precisa contextualizar a realidade do esforço, né? Yoga, então a gente toma como referência, desde o início do livro, que yoga é toda forma de esforço que se faz para o bem-estar, para o melhor, para o estado de harmonia. Então, tenhamos isso em mente, né? Então, o que a gente pode fazer por esse processo que está acontecendo? De fato, a compaixão, como ele colocou, né, o termo faz referência a estar, né, sofrer com, né? Então, a palavra compaixão, em sentido literal, quer dizer sofrer com. Ou seja, a gente não precisa chegar na nossa casa o problema para que a gente se comova com a situação dos outros. E desse modo procurar até processos, incluindo o básico de fazer prece, oração, mantra, qualquer que seja a sua reflexão, mas também pensar nesse contexto e também, de algum modo, se possível, dentro do orçamento, servir, auxiliar, colaborar. Isso não é para ser pregação, né, gente? Não é essa a ideia, né? Não estou aqui para isso, eu não sou referência para isso, nem quem é também. Mas assim, a gente pode fazer melhor, não é verdade? A Lídia trouxe assim, temos dificuldade de reconhecer nossos privilégios. Totalmente. Olha, e eu falei de um dado, né? Se você tem 3 refeições diárias por dia, você está em 10% da sociedade, né? Se você é uma mulher que tem hoje uma possibilidade de trafegar livremente com roupas, com vestimentas, com ideias, inclusive de expressão, você está dentro de 8% do mundo, porque o resto do mundo, todos os dados mostram que a mulher ela ainda está totalmente subjugada culturalmente. Ela pode não estar no sentido intelectual por força, por empenho, mas ela ainda está subjugada. E as crianças do mesmo modo, e os velhos, como a gente sabe, colocados numa posição de subjugação. Então, ainda que a gente reclame muito, né, e é importante a gente se queixar no nosso país, cabe lembrar que a gente também é muito privilegiado. E esse privilégio tem que reforçar, na realidade, a necessidade de a gente trabalhar para buscar igualdade social, para criar sustentabilidade, para um ambiente de conforto, de bem-estar. Então, ele diz aqui, né, enquanto observam a imparcialidade, a neutralidade e a independência, essas organizações monitoram nações em guerra para garantir conformidade com as convenções de Genebra, servem como árbitros entre nações em guerra, organizam assistência aos feridos, doentes e sem teto, ajudam na busca de pessoas desaparecidas em tempos de guerra e organizam medidas de proteção e cuidados aos civis em situações de conflito armado e calamidades. Ele está falando aqui, no texto que eu não li, né, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Federação da Cruz Vermelha, sociedades do Crescente Vermelho, tornaram-se símbolos na compaixão e na caridade reconhecidos em todo o mundo, né? Essas organizações internacionais, bem como as organizações nacionais da Cruz Vermelha, em 181 nações, depende de cerca de 300 mil funcionários em tempo integral e 97 milhões de voluntários para fazer um trabalho beneficente, né? Ô, Jonathan, você está falando dessas instituições, mas é preciso dizer que a ação delas vai além do material, que dá um conforto existencial para as pessoas que estão lá, sem que elas estejam num ambiente de guerra, de não expressão, de não poder, de não manifestação, não existencial mesmo, assim. O fato de eu estar vivo é um alento, né, assim. Então eu acho que o yoga também tem a capacidade, a gente como atuante da sociedade, e hoje eu me equivoquei quando eu disse que eu não ensinava yoga, eu só ensinava asana, mas promover esse espaço de partilha, esse espaço de silêncio, esse espaço de melhoramento, de escuta, de empatia, já é alguma coisa para uma sociedade que está carente, colapsada, onde o egoísmo ele ainda é uma bandeira que é levantada, e as pessoas ainda acham normal, a gente ouve, né? Quantas vezes aqui quem reside em Brasília ouvia falar, né? Como é um discurso normal, né? Ele rouba, mas ele faz. Coisas assim, questões da política, ou mesmo
essa questão que ele falou da maternidade, aí de repente a gente ouve falar de uma mãe que matou uma criança, e de repente você percebe que ainda tem um adoecimento, que não é só a função social que permite com que a pessoa, é porque eu sou mãe, é porque eu sou pai. Não é porque você é mãe, é porque você é pai. Você tem que sair do rótulo, do papel social e entrar no comprometimento de ser uma alma, né? De ser um espírito para além de só um corpo. E entender que, como o yoga nos fala, é um processo de reencarnação. A gente está vindo face a face. Então, fase a fase que a gente vai passando, a gente tem que ir se melhorando. Então, não faz sentido não se melhorar. Afinal de contas, você está vivendo socialmente. Você depende desse equilíbrio, né? Enquanto a compaixão é entendida com frequência de uma maneira geral, a piedade ou caridade, caritas, é, de modo específico, a assistência imediata a alguém em necessidade por motivos de injustiça ou calamidade. Na tradição judeu-cristã, o bom samaritano explica a atitude de piedade. Atualmente, ela consiste em dirigir abrigos e despensas de alimento para os sem-teto ou organizar campanhas de doação de roupas usadas e serviços de emergência. A caridade ressalta o ato de dar e vou lidar com esse aspecto da compaixão em separado no capítulo 13. A piedade é uma assistência imediata, a qual pode ou não envolver doação material. A piedade se dá de muitas maneiras. Com frequência, ela é expressa nos cuidados curativos oportunos, mas às vezes ela apenas toma a forma de uma palavra gentil. No decorrer dos séculos, os seres humanos tiveram que enfrentar as incertezas por salários inadequados, desemprego, doenças, invalidez, morte, velhice. No passado, a família estendida e talvez os vizinhos amistosos ajudavam a aliviar situações de necessidade, crise e sofrimento. Na Idade Média, os senhores feudais interviam para garantir o bem-estar mínimo de seus servos, e as guildas, corporações de mercados e tecelões assumiam um papel semelhante em relação aos seus membros. Por sua vez, as guildas prepararam o terreno para sociedades de amigos que foram precursoras de organizações fraternas e dos sindicatos. A Lei dos Pobres, na Inglaterra, de 1961, foi um passo fundamental para nacionalizar a preocupação pelo bem-estar dos cidadãos, com a Revolução Industrial e o aumento da produtividade em meados do século XVIII. Essa tendência se firmou e levou diretamente o sistema moderno de bem-estar social. Eu vou dar uma puladinha, quem está seguindo pelo livro, e vou lá para o último parágrafo. O altruísmo é encontrado em inúmeras espécies de animais. Já falamos disso, acho que no episódio 3 ou 4, sobre a teia da vida, e eu tenho argumentado como um profissional da área de biologia a importância de entender o altruísmo biológico para validar o que de fato nós temos no sentido orgânico, correto? Isso é natural. Então, as potências altruísticas são intrínsecas aos organismos vivos. Então, todo esse desvio em relação a essa natureza nada mais é do que um processo de psicopatia. Então, o egoísmo exacerbado, o aspecto compulsivo, a natureza humana de conflito, de duelo, de combate, não faz parte da nossa natureza superior no sentido de evolução de espécie, não superior no sentido da visão espiritualista, espírito superior, não, estou falando no sentido de gênero, filo, reino, estou falando numa taxonomia, como animal, né? Como organismo vivo, como primata, isso aí faz parte intrínseco ao nosso processo orgânico. O reino animal não tem a ver somente com competição, mas também com cooperação. E isso é um processo válido, o processo de cooperativismo. Existe o oportunismo biológico? Existe. O ser humano vibra às vezes no oportunismo biológico? Sim. Vibra no competitivo? Sim. Mas, às vezes parece que apenas os seres humanos consideram difícil pôr de lado o espírito competitivo e, em vez disso, exercitar o altruísmo. Sob a influência de Darwin, pensou-se por muito tempo que a guerra era natural. Nesse meio tempo, entretanto, aprendemos que a evolução não seria possível sem uma grande quantidade de cooperação. Mesmo no nível corporal, a cooperação entre trilhões de células torna o organismo humano um todo funcional.
Mesmo no nível celular, dezenas de milhares de proteínas numa dada célula desempenham suas tarefas especializadas de modo cooperativo, sem falar nas enzimas, sem falar nos lipídios, sem falar nos outros níveis de moléculas que têm uma total interação natural. Pode-se dizer, como já existem alguns argumentos, que o altruísmo ele é químico, né? Então há uma troca entre íons, há um equilíbrio atômico, o saltinho que os elétrons dão nas camadas de valência, o equilíbrio entre essa relação subatômica já é uma narrativa clara do processo de altruísmo. Poderíamos entender toda essa cooperação como um modelo de altruísmo biológico. No nível social, essa cooperação se torna uma questão de escolha. Contudo, analisando mais detidamente, a cooperação acaba servindo ao nosso próprio interesse, conforme viu Ayn Rand com maior clareza que outros autores. A maneira mais pura de cooperação origina-se da compaixão, que não contém em si nenhum interesse próprio liberado. O filósofo francês Auguste Comte, que fundou o positivismo, reconheceu que os seres humanos estão implicados numa teia de obrigações. Ele não gostava da noção de direitos morais, pois esta sugere uma ênfase do indivíduo. Segundo seu ponto de vista, nossa felicidade depende do serviço altruísta à comunidade humana. Mestres hindus, jainistas e budistas insistiram em que esse altruísmo ou compaixão deveria ser estendido para além da família humana, para todos os seres sencientes. Mesmo individualmente, os animais têm mostrado uma compaixão extraordinária pelos seres humanos. Quem não vê aí, quem acompanha meus stories, às vezes eu estou sempre publicando uma imagem, né, de mergulho com baleias, né, uma paixão pessoal, baleias. Então você vê animais com essa proporção, com uma curiosidade, uma proporção de um animal tão grande, né? A língua dela é o tamanho e o peso de um elefante, né? Uma jubarte adulta, e o mergulhador está do lado dela, passa a mão, convive, interage, né? Então, mesmo individualmente, né, tem mostrado compaixão. A brutalidade da indústria da carne em sua prática repreensível de fazenda-fábrica está bem documentada, embora não seja amplamente conhecida. Todos os anos, como uma monotonia previsível, nós infligimos um enorme sofrimento em bilhões, literalmente, de animais. De uma maneira ainda vagarosa, muito vagarosa, as pessoas estão começando a notar os pioneiros humanitários, tal como Peter Singer, Tom Regan, Richard Ryder, que durante décadas defenderam o direito dos animais. Os alicerces do seu trabalho foram preparados para o século XIX pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer e o escritor britânico Henry Salt. Vou dar um saltinho mais à frente ali, tá? No nosso livro, para a gente acompanhar. Se, como parece plausível, os peixes sentem dor, a pesca comercial é uma das indústrias mais brutais. Todos os anos, literalmente, bilhões de peixes são condenados a ter uma morte lenta e dolorosa no convés de traineiras e redes de arrasto, ou nas malhas sangrentas de redes de pesca suspensas verticalmente na água. Os oceanos do mundo se tornaram um matadouro de 70 bilhões de dólares por ano, e a população de peixes está declinando de maneira rápida. Sem contar que esse impacto atinge toda a cadeia alimentar, não são só os peixes. Atinge todo o nível, né, da primeira até a última camada da cadeia alimentar nos oceanos. Correto? Talvez chegue a 100 bilhões o número de peixes envolvidos nesse massacre. As fazendas de peixes têm as suas próprias práticas cruéis, que nenhuma pessoa compassiva suportaria em plena consciência. A aquicultura é uma cultura de violência. Quem conhece esse espaço, né, os terminais pesqueiros, os lugares, já pôde presenciar cenas terríveis. Eu tive algumas experiências nesse espaço de pesca como consultor ambiental, e o cenário é terrível, né? Terrível desde o processo da catação de caranguejo ao arraste destrutivo para poder, né, tirar camarões e ou mesmo outros animais, outros crustáceos, enfim, peixes, e é terrível. E aí tem até um tempo, né? O animal sai do oceano, ele já
pega um resfriamento, alguns desses animais não passam por um processo de abatimento, eles ficam em estado de letargia ali, né? Já vão direto para um estado de congelamento em câmeras. Então, enfim, é muito difícil isso. Quem quiser artigos sobre isso, eu tenho alguns sobre esse processo. Então, eu vou descer um pouquinho mais à frente, lá na página 223, e ele diz ali, né? Por causa da injustiça social, a fome e o número de desabrigados assombram até as nações mais ricas. Em especial nos Estados Unidos, a disparidade entre pobres e ricos cresceu de modo ainda mais acentuado desde a década de 1980. Né? Descendo um pouquinho mais, a condição dos sem-tetos é outro grande e vergonhoso problema de muitos países em desenvolvimento, mais especial também, ou países desenvolvidos, mas em especial nos Estados Unidos. Então, ele diz aqui, né, que em 2004 havia uma estimativa de 2,5 milhões de pessoas sem teto. Segundo a pesquisa acima mencionada, as mesmas 27 cidades tiveram que rejeitar 23% desses membros desprivilegiados da afluente sociedade americana, incluindo famílias com crianças que pediram abrigos de emergência. Então é possível você também dar uma extravasada nisso. Pegamos aí o caso do cara lá no Alphaville, em São Paulo, sendo extremamente grosseiro e extremamente estúpido com um outro policial, e citou a situação do policial de ser menos remunerado que ele, enquanto um ganha um salário, ele ganha 300 mil reais. Então você percebe essa disparidade em um processo onde o Estado, ele de fato não tem como intervir nesse tipo de coisa. Como é que o Estado vai controlar esse tipo de situação? Senão o bom senso, senão o processo de sensibilização da pessoa em relação ao outro. Não cabia, né, falar isso que ele falou, não faz o menor sentido. Certo? Avançando um pouco mais na página 225, ele diz assim: de uma perspectiva espiritual mais ampla, a compaixão deve se tornar uma atitude de 24 horas por dia e 7 dias por semana que abranja todos os seres. Logo antes da morte de Bhisma, o grande herói da guerra de Bharata, ele e os que estavam reunidos à sua volta foram visitados por Brihaspati, o preceptor das divindades. Este lhes transmitiu uma sabedoria valiosa e, entre outras coisas, exaltou a compaixão como a mais elevada virtude, porque ela trata todos os seres como se fosse o próprio eu. Lao Tzu falou de 3 tesouros: a compaixão, a moderação e a humildade. A mesma sabedoria é refletida nas palavras do Dalai Lama. Em termos de treinar a mente, todas as principais religiões se equivalem. Todas elas têm o mesmo potencial de transformar a mente humana. Uma clara indicação disso é que todas as grandes religiões transmitem a mensagem de amor, compaixão, perdão, contentamento e autodisciplina. No budismo, o interesse generoso pelos outros vem em 2 formas: a caridade universal e a profunda empatia ou compaixão por todos os seres que sofrem, que é o chamado karuna. Essas 2 qualidades podem ser praticadas como parte de uma disciplina espiritual quádrupla, conhecida como Brahma Vihara ou Moradas de Brahma. Essa prática de meditação, visualização também inclui a alegria solidária, mudita, em relação aos outros e profundamente equanimidade, upekesha, em todas as circunstâncias. Essa disciplina antiga, amplamente disseminada no budismo, é também mencionada no Yoga Sutra 1.33. Para ser capaz de cultivar a compaixão, devemos permitir que o nosso senso de eu recue, conforme expressou Albert Einstein com vigor. Um ser humano é parte do todo chamado por nós de universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Sentimos nós mesmos nossos pensamentos e sentimentos como algo separado do resto, um tipo de ilusão de ótica da consciência. Essa ilusão é um tipo de prisão para nós, que nos restringe aos nossos desejos pessoais e à afeição por algumas poucas pessoas mais próximas a nós. Nossa tarefa deve ser a libertação dessa prisão, ampliando nosso círculo de compaixão até abranger todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza.
O verdadeiro valor de um ser humano é determinado pela medida e sentido do qual se libertou do eu. Necessitamos de uma maneira substancialmente nova de pensar, se quisermos que a humanidade sobreviva. Albert Einstein. Então, lembra de uma coisa, gente, muito interessante. Nós estamos caminhando para a maior calamidade mundial de todos os tempos. Dados reais de evolucionistas, estudos claramente realizados, nos mostram que em 2025, ou seja, em 5 anos, teremos atingido a maior dizimação em massa de vida, maior do que a proporção da queda do meteoro, quando supostamente a Terra foi atingida na época dos dinossauros e dizimou, né, a vida. E não quer dizer, quando a gente fala sobre essa suposta queda, que toda a vida da Terra tenha acabado, porque estamos aqui devido aos organismos vivos que sobreviveram a esse processo. Contudo, tenhamos em mente que em números, o que o ser humano vem fazendo, desde a destruição por habitação, por consumo, por produção, por todos os motivos, né? Consumo de pele. Imagina que no século passado, no início do século, os canadenses, eles, por exemplo, eles abatiam 70 mil, 80 mil castores para ter as peles, ursos. Nós acabamos com a vida nos polos, nós destruímos a vida nas savanas, né, nesses biomas. Há que se valer de um entendimento importante. Nós não somos, assim, pode-se dizer, tão bonzinhos em relação à natureza. Precisamos reconhecer a capacidade de vivermos coletivamente. Citamos aqui várias vezes o Aurobindo e outras referências para falar sobre a perspectiva de uma vida em comunidade, em cooperação. O cooperativismo biológico nutre as nossas células. A gente precisa recorrer a esse encontro novamente com a natureza verdadeira, com a natureza em si. Essa semana, lendo um texto da Indra Devi, ela dizia assim, o yoga não cura nada. O yoga proporciona uma relação maior com a natureza, e a natureza é capaz, sim, de curar tudo o que for necessário. Então, a natureza da vida, a natureza que sustenta todo esse planeta vivo e maravilhoso como a gente tem aí. Então, há uma importante necessidade da gente se inclinar a entender as nossas origens e entrar em sintonia com a nossa natureza genuinamente orgânica, né? Nós somos seres vivos, animais, precisamos validar com qualidade essa nossa perspectiva do que somos. Bom, terminamos o capítulo A Compaixão, mas poderíamos falar de compaixão a noite inteira, porque se tem algo que realmente faz bem é quando o outro se preocupa com a gente, é quando o outro se importa, é quando a gente tem uma escuta amorosa, o outro tem empatia por nos escutar, por participar da nossa vida. Então, como que nós poderíamos incluir isso dentro da nossa rotina diária? Precisamos apenas simplificar, correto? Recuar com o nosso ego, como foi proposto aqui pelo Darwin. Recuar com o nosso ego e simplificar nossas relações, colocando assim como uma prioridade, entender que não há um fim para as coisas. A gente precisa ter um meio de percorrer esse caminho de autodesenvolvimento. Incluir as pessoas na nossa vida com amorosidade. E isso inclui os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos vizinhos, a capacidade de se elevar, né, diante dessas nossas inclinações, que são de fato também, pode-se dizer, naturais, como a raiva, como o sentimento de competição. Mas já desenvolvemos, né, o yoga nos propõe esse desenvolvimento, né, do cérebro, a massa cerebral voltada para o cérebro novo, para a tela mental, para o processo criativo. Hoje no yoga Ajna Chakra, o terceiro olho, essa visão mais do discernimento, da lucidez. Então é isso. Não vou começar o próximo capítulo não, porque o próximo capítulo é muito fofo. Amor. Capítulo 12, Amor. Então, na sexta-feira, às 20 horas,
a gente continua e o livro está quase chegando no final. Vamos para o capítulo 12. São, se eu não me engano, 15 capítulos. Então nós já estamos pertinho do final. E aí, daqui a pouco a gente acaba e vamos ter algumas entrevistas, algumas trocas de ideias. Então, quero agradecer a presença de vocês, algum comentário, quem está aí online comigo, Paula, Lídia, Raquel, Patrícia, Ana. Algum comentário? Alguma coisa para somar? Vou falar de amor na sexta-noite. Isso mesmo, Lídia. Vamos todos falar de amor. Quem sabe, a partir de falar de amor na sexta-feira, a gente vai ter um fim de semana maravilhoso. Considerações finais? Não? Bom, então quero agradecer vocês que estão aí com a gente e estamos à disposição, tá? Então, a próxima encontro, sexta às 20 horas. Se você não conseguiu assistir alguma live, pega os episódios anteriores e vamos participar, tá bom? Estamos encerrando o nosso encontro. Estamos disponíveis via direct, via mensagem, via YouTube. Satisfação em estar com vocês. Super namastê. Aí, agora, autenticamente falando com o quanto vocês são maravilhosos, maravilhosas, todos nós.